Cara, Rio de Janeiro é uma grande capital, né? Tem, mas comida japonesa de São Paulo... É foda. São Paulo é foda. Você entra numa portinha, tem um sushi, um sashimi, absurdo. Não, cara, eu descobri um lugar, o cara faixa preta, o Léo Noriu, que virou até amigo meu, ali em São Paulo, na Grande São Paulo, porra, o cara, aí você vai conversar, o cara morou 5 anos no Japão, o cara entende tudo, sabe? Tipo, é mestre de fazer o negócio e tal. Dá o gás aí. Mas, enfim... Aí parei de treinar, também não lembro por quê. Eu lembro que ia na CM do centro de São Paulo. Deixa eu só resgatar, desculpa te interromper. Você entrou numa academia de judô num bairro japonês? Não. No centro de São Paulo era uma... Sabe a CM? Sim. A gente ia na CM e aí a gente fazia judô e natação. Eu e meu irmão. A gente que eu falo é meu irmão. Isso eu tinha 5, 6 anos, sei lá, e fiquei... O que eu me lembro do judô era muito pouco, era do tatame, era de um moleque um pouco mais velho que tinha uma mistura de idades lá, então tinha um moleque, sei lá, que eu tinha 6, 7, ele já tinha uns 13 anos, que ficava pedindo para dar balão na gente, e ele jogava lá no alto e jogava, e aí eu não queria, ele falava, não, vai ser baixinho, aí você ia, o cara te jogava lá no maior filho da puta. E lembro de um campeonato, que era um festival, eles chamavam de festival, chamam até hoje, né? Que a gente participou, e eu lembro que eu caí com um menino, também era, acho que, não sei se era mais velho que eu, mas muito maior que eu, era gordão, assim, e ele me deu uma queda, e é aquele campeonato que todo mundo ganha medalha, sabe? Sim, de mas eu lembro que ele mesmo. me deu uma queda e deu uma imobilização, tipo uns 100 quilos, né? Não sei se foi um Runke Zagatame, sei lá, segurou ali, ele ganhou, eu acho que ele ganhou, porque eu lembro só deles levantando e começando a luta de novo, sabe? Aquela coisa de criança. Sim. Mas é engraçado como a criança sabe, né? Sim. Eu sabia que eu não tinha ido bem, que eu tinha perdido. Foi cravado de cabeça. Não, nem foi um quedão, foi só ele desequilibrou e caiu e me imobilizou ali. Ele era bem maior que eu. Entendi. Eu era menorzinho, entendeu? E criança tem muito essa diferença. Sim. Então essa é a memória que eu tenho do judô. Aí vai um pouco pra frente, eu tinha um amigo meu, o André Zanetti, ele tinha uns tios que treinavam karatê, ele sempre falava de karatê e tal. E aí eu lembro da gente já com 9, 10 anos brincando na casa dele de defesa pessoal. Pegava uma faca e ia no livrinho e via, como é que faz? Faquinha de pão, né? Sim. Vou chutar a mão dele, vou fazer, inventando um monte de... E a gente começou a criar um gosto. Eu lembro uma outra coisa também, isso antes da luta. Meu pai comprou uma luva da Drible. Né? Meu pai nunca gostou de luta, nunca ligou. Meu pai é separado da minha mãe, mas ele saiu com a gente foi num shopping lá em São Paulo, chamado Shopping Eldorado, e tinha uma loja chamada Bayard. E aí tinha uma luva da Drible lá, vermelha, aquelas bem antigas, de couro, crina de cavalo. Eu fiquei enchendo o saco, pô, eu quero essa luva. E ele deu de presente, sei lá, de aniversário. E aí eu e meu irmão, a gente colocava essa luva, eu sou canhoto, eu colocava a esquerda, ele é destro, colocava a direita. A gente falava, ó, com a luva vale em qualquer lugar, e sem luva só no corpo. E a gente se quebrava, assim. Só que a gente ria, a gente não brigava. Eu e meu irmão, a gente brigava, mas quando a gente punha a luva, a gente se divertia. Sim. Eu lembro dessa cena, a gente se pegava, se quebrava até um cair, mas não cair de tontura, cair de cansaço. Isso com quantos anos? Eu tinha uns 10, eu acho, 11. Já tinha filme de Van Damme naquela época? Tinha, adorava. É isso, a maior galera se inspira nisso, né? E aí comecei, foi isso. Aí assisti, eu lembro até hoje, O Grande Dragão Branco. Porra, esse é divisor de águas, irmão. Assisti o Kickboxer, eu lembro até hoje, também com meu pai, num cinema no centro de São Paulo. Tongpo? Cine Marabá, ali na São João, quase com a Duque de Caxias. Acho que virou até uma igreja. Era um cinema gigantesco, cara. Eu lembro que tem uma cena engraçada que a galera, centro de São Paulo, né, aquela selva, a galera gritando e antes de começar o filme teve uma propaganda, e lembra aquela Meu Primeiro Sutiã, uma propaganda da roupa, né? E aí passa a menina ou passou alguma propaganda de lingerie, eu lembro que os caras gritando e assobiando, eu falei, cara, que porra é essa? Eu tinha uns 12 anos, nunca tinha visto isso na minha vida, né? Tipo, primeira vez que você viu uma mulher de sutiã foi lá? Não, primeira vez que eu vi a galera gritando e pô, aí, gostosa, aí não sei o que, tipo, eu falei, que porra é essa, cara? Sem noção, né? No meio do cinema, cara. Era uma selva, centro de São Paulo, né? Uma selva. Mas eu quis ir nesse cinema no centro porque eles montaram um ringue no hall do cinema e eles faziam lutas, apresentações na época de Full Contact, né? Que era o pré-kickbox. Sim. Mas isso por causa do filme? Por causa do filme, entre uma sessão e outra. Que loucura.
Então eu falei, pai, minha avó morava no centro, ali perto. Eu falei, pai, eu não quero ir no cinema. Sei lá, tinha cinema na Paulista, tinha cinema sei lá, em vários shoppings de São Paulo, mas eu queria ir nesse do centro, perto da casa da minha avó, porque eu queria ver as apresentações. E aí a gente chegou, tava tendo uma apresentação de kickbox não, eles chamavam de full contact, né? Chute só da cintura para cima. Não tinha chute na perna. E aí assisti, aí teve o filme, aí acabou o filme, você sai empolgadão e você assiste mais um pouco. E aí começou a me despertar esse negócio. Pô, quero lutar. E eu sempre achei legal, sempre gostei de esporte, adorava a luta, e esses filmes me influenciaram demais, sabe? Bruce Lee também, que era mais antigo, mas que também a gente assistia. Sim. Você fez alguma luta de contato? Alguma luta de traumática? Um strike, alguma coisa? Então, aí, o que aconteceu? Com 11 anos, tinha um amigo meu que era do taekwondo. E aí eu fiquei louco por fazer taekwondo. E minha mãe estava na época uma situação financeira bem ruim, e aí ela falou, mas tá difícil, não sei o que. Eu falei, vamos, mãe, por favor, eu quero. Ela me levou na Liberdade, numa academia, de um cara chamado Mestre Kim, mas acho que não esse aqui do Rio, não, um outro. Acho que era Kim. Todo coreano é Kim, né? Mas na rua Conselheiro Furtado, lá na Liberdade, é uma rua grande lá. E aí ela subiu, viu que o preço para ela estava um pouco salgado, mas eu queria tanto. Ah, não, vem. Tinha 11 anos. Aí eu fiz uma aula, ela fez lá, tinha aqueles negócios de plano, deu 12 cheques. Sim. Fiz uma aula, fiz outra aula. Ela viu que além de ser difícil dela ficar me levando lá, né, que ela me levava ainda, Sim. era muito novo. Ela viu que ela ia ser muito pesado para ela para pagar. E ela foi e pediu lá pro cara os cheques de volta. Aí me tirou, eu fiquei super triste. Aí nisso eu conheci um outro amigo meu da escola também que treinava Kung Fu. E a mensalidade era bem mais barata. Aí acabei indo treinar com ele, Kung Fu, isso com 12 anos, 1990. E desde então nunca mais saí de dentro de uma academia, né? Sério? Aí foi indo, então aí vai fazer agosto, tô falando de agosto de 90, vai para 22 anos daqui a pouco. E o jiu-jitsu, cara, como é que apareceu? Aí começo a treinar Kung Fu, esses estilos tipo mais de Shaolin, garra de águia. Então, não, era um estilo mais desses de Shaolin, de animal. Sim. Durante um ano e pouco. Aí a academia foi mudar para mais longe, era longe de casa. Eu, para chegar nessa academia, eu pegava 2 ônibus da escola e minha mãe ia me buscar à noite, que ela tinha medo que eu voltasse sozinha, era mais difícil e tal. Quando a academia mudou para mais longe ainda, já era longe, né? Ela falou, não vai dar mais, você acha outro lugar. E aí eu tinha que achar um lugar, mas que a mensalidade fosse barata. Aí eu achei uma academia dessa de Wing Chun, perto da escola. Aí comecei a treinar lá. Isso eu tinha 12, 13 para 14 anos. Aí comecei a treinar, mas sempre, cara, tinha um negócio que naquela época, isso eu tô falando de 90, começo dos anos 90, não tinha UFC ainda. Então tinha muito esse negócio, tipo, o que é mais eficiente? Que luta que funciona? E nessa época, pelo menos eu avaliava a luta que funcionava pelo ator que estava bombando, né? Exato, né? Todos nós. Todos nós. A gente olhava, porra, cara, é Van Damme. Quem manda é Van Damme, ou é Bruce Lee, ou enfim. Exatamente. E aí, um dia, e eu sempre assim, quando eu comecei a treinar Kung Fu, isso foi muito legal, porque os professores falaram, não pode brigar, você tem que ser... bem disciplinado, né? Respeitar, você não pode agredir ninguém, você não pode não sei o que, você ter uma vantagem. E ficou isso na minha cabeça, eu fui criado, você não pode ser arrogante, tanto que hoje o pessoal fala, pô, lembro na época que eu fiz as 7 vitórias seguidas e os caras demoravam para me dar o título, os caras falaram, Demian, vários amigos meus lutadores, tem que, cara, sair xingando. Aquilo foi foda. Aí eu falei, eu não consigo, cara, porque eu fui criado desde 12 anos de idade numa mentalidade de arte marcial, então não adianta, eu consigo ser um pouco mais agressivo, sabe, mas não adianta eu fazer um negócio falso, porque vai ficar falso, eu não consigo, tá dentro de mim isso. Não cabe nem um personagem, porque você não vai se sentir bem fazendo, né? Não, foi incrustado em mim essa ideia de respeito, de arte marcial, né? O que eu falo, nunca nada contra o cara que tem outro tipo de postura, mas não é a minha, eu não consigo, né? Eu não consigo porque, que nem eu falo, tem coisas que você não faz, é igual o jiu-jitsu, eu não faço jiu-jitsu, eu sou jiu-jitsu, entendeu? Eu tenho isso dentro de mim, as características, o que ele te transforma, a confiança, isso tudo é porque aquilo se molda
vira uma amálgama com você. Perfeito. Não é uma coisa que está fora de mim o jiu-jitsu, está dentro de mim. A arte marcial é a mesma coisa. Não é só luta mais, né, Demi? Não é só luta, é você, né? Então, tudo que eu sei que a minha postura, a minha personalidade foi moldada por isso. Mas, enfim, comecei a treinar e eu não era de brigar, mas eu queria testar para ver se funcionava um pouco. E não tinha, o 21 lá não tinha nem sparring, nem competição, nada. Cara, eu preciso testar. Aí eu ficava nesse impasse e tal, e tinha uma rixa muito grande entre artes marciais na época e tal. Sim. Aí um dia eu olho tinha uma revista chamada Combate Esporte. Não sei se você lembra. Eu lembro. Que era uma loja inclusive existe até hoje, se eu não me engano, de equipamentos, revistas, suplementos de arte marcial. Lembro da revista. Na esquina mais famosa de São Paulo, que é Ipiranga com a São João. No centro de São Paulo. E eu comprei essa revista e tinha lá o anúncio. Vale tudo, sei lá como é que eles chamavam, jiu-jitsu contra outras artes marciais, sei lá. Eu sei que eu vi o anúncio. Era o jiu-jitsu contra caras do Kung Fu, contra caras do Full Contact e tal. Ia ter um evento em Ibirapuera. Aí eu vi lá, eu nem sabia o que era o que lá. Eu só sabia o nome Gracie. Depois, eu lembro que minha mãe chegou a comentar, minha mãe e minha tia, quando eram novas, isso acho que ninguém sabe. Elas namoraram por uma fase antes de casar com meu pai, 2 irmãos Gracie. Quais? Um de São Paulo, que é o filho do Gastão Gracie, que acho que é o Gastãozinho Gracie, e o irmão dele. Não sei se é Elinho, eu não sei direito. Eu sei que minha mãe e minha tia, elas namoraram esses 2 irmãos, que são filhos tem o Gastão antigo, né? Antigo. Irmão do Hélio, Sim. irmão do Carlos, do Jorge e do Oswaldo. Eu acho que é o filho dele. Entendi. Né? Nossa, acho que você nunca havia falado sobre isso mesmo. Acho que eu não falei nunca. E minha mãe comentou, então eu conheci o nome Gracie. Entendi. Né? E aí eu olhei lá e vi lá Renzo Gracie, que eu nem sabia que era, depois virou meu amigão. Ralph Gracie, que eu também não sabia, né, mas sabia o sobrenome. E Marcelo Bering, que foi um dos maiores ícones, né, do jiu-jitsu, que eu também não sabia quem era. E o nome dos caras do Full Contact, do Kung Fu. Eu lembro até que tinha o Álvaro... Não, como é que ele chamava? Luiz... O cara que lutou contra o Ralph do Full Contact. Isso. Não, o que lutou contra o Renzo. O que lutou contra o Ralph acho que foi do Kung Fu. Não, o que lutou contra o Renzo era Luiz... Alguma coisa que era bom de Full Contact. Sim. Ai, cara, eu sou bom de... Eu vi a narração desse evento em algum lugar no YouTube, engraçada demais. O cara, ele tá apagando, ele vai apagar. Tem, você consegue achar isso aí. Até tem um amigo meu que depois treinou comigo no Fábio, que treinava com o Marcelo na época, o Luizinho Amaniche, que ele passa assim na arquibancada, que os caras estão falando, eu falei, ó o Luizinho passando ali. Mas enfim, vi esse evento, Ibirapuera, né, onde depois eu venho lutar muitas vezes, não no ginásio grande, no menor, e falei, cara, eu quero assistir isso aí, porque isso é Isso é a luta. Isso é a luta, tipo, vamos ver o que funciona e o que não funciona, né, porque a gente não sabia. Tinha briga, mas não tinha noção. Não tinha noção. Né? Era tipo tudo ilusão, é o que passava no tudo filme. Cinema, bro. E aí foi eu, o Davi, esse amigo meu do Taekwondo, que no fim, depois de anos, eu conheci ele criança, lá com 11 anos, com 19 anos ele foi o campeão mundial de Taekwondo mais jovem da International Taekwondo Federation, que é uma federação tradicional. Depois ele foi mais 3 vezes campeão mundial, o cara é fenômeno. David Kerr é o nome dele. E ele... Foi ele e, na época, meu professor de Kung Fu, que era o Thomas Pinheiro. E, cara, e aí foi quando eu vi o jiu-jitsu pela primeira vez e vi o que os caras fizeram. Eu falei, caraca... É pra mim. Esse negócio é interessante, né? Só que ainda você não acredita 100%. Você fala, porra, os caras mandaram bem e tal. Mas você não entende direito. Mas eu lembro muito claramente, assim... dos caras que eram de outras lutas, que foram lá, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Os caras do jiu-jitsu provavelmente já sabiam, sim, né? Mas a galera não conhecia. Eu lembro da gente descendo a escada, indo embora de Ibirapuera, e um cara, os caras do jiu-jitsu eram folgados pra caralho também, né? E virando pra um cara que tivesse do Kung Fu ou do Full Contact, falando assim, e aí, irmão, e aí, quer resolver aquela parada aí depois da luta, né? Porque antes da luta, acho que os caras se xingaram na arquibancada, dois caras. Um que apoiava o jiu-jitsu e um que apoiava os caras do outro lado. Sim. E aí ele falou, e aí, vamos resolver aquela parada agora? O cara, não, tá tranquilo, eu já
Já tá tranquilo. Já tô Não, se você convencido. quiser, a gente resolve aí, essa parada aí, vamos aí. Não, tá tudo tranquilo aí, tá, demorou, valeu. E aí eu falei, caralho, que afinada que o cara deu, né? Aí eu falei, realmente os caras têm segurança. Sabe, a segurança que o cara Claro. passou de chamar o outro pra porrada. Cara, e naquela época... E a afinada do outro, eu falei, esse negócio é diferenciado, né? Naquela época, o cara do jiu-jitsu sabia que Sabia, ninguém ali sabia o que ia se passar depois de cair isso no chão. O cara ficava muito grande. Muito. Porra. Sabia, entendeu? Então... Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!